pessoas lindas, maravilhosas e e poderosas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ela Quer, Ela pode. o podcast Onde querer é poder. É isso aí, gente. A partir de agora, nós estaremos juntas dando boas risadas e nos conectando com histórias reais. A gente toda vez pensa na convidada para trazer para você. Você que está pensando em fazer essa transição, você que está pensando em mudança, você que sabe que pode, mas tem alguma travinha, tem alguma coisinha que está impedindo. Então, vocês prestem atenção, porque cada vez nós trazemos aqui pessoas que não só nos ajudou na nossa transição, mas que provavelmente vai ajudar na sua, tá? São histórias que inspiram de verdade. Gostaria de agradecer, além de você, os nossos patrocinadores. Vamos começar, então, por a nossa patrocinadora, que deixa o nosso ambiente, o nosso podcast mais brilhoso, né? Mais colorido. Eu vou dar um spoiler aqui e você continua, tá? Então, vamos agradecer aí a Geara, Joalheria e Design, né? Isso, para você que não conhece, a Geara, ela fica aqui em Curitiba, no Shopping Cristal, ela fica no piso L2, não só joias e coleções, como ela também reforma a sua joia que você tem em casa, você quer dar aquele tapa da beleza, ou melhor ainda, você tem alguma pecinha que talvez não esteja mais enquadrada aí no teu dia a dia, que não faça mais sentido para você, e você quer transformar em algo diferente, algo que represente o teu momento. Se você acabou de fazer uma transição de carreira e você tem um arquétipo, algo que te representa, algo que te ajudou, transforme isso numa joia. Exato. Você pode presentear aniversário de 15 anos, nascimento, momentos especiais, casamento, formatura. Exato, né? A Geara é representada pela Nádia. Você pode entrar em contato com eles através do Instagram. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular no canto superior direito da tela e você vai ter acesso a todas as joias. E também pode chamar a Nádia lá no direct. Com certeza. Agradecer também a nossa Yuken aqui, o nosso vinho de lata. Gente, a Yuken, a gente sempre fala aqui para você que coisas personalizadas, assim como a gente estava falando agora da Geara, né? Personalizar faz toda a diferença. Então, a Yuken pode personalizar a latinha para o seu evento, trazer aí a cara do seu evento para realmente tornar algo mais marcante aí para os seus convidados, enfim, para a sua história. E esse vinho, gente, ele é especial ainda mais porque, além de ser uma latinha que é totalmente mais sustentável do que outros materiais que a gente sabe aí que demoram para se degradar na natureza, essa latinha é a medida exata para você beber aí no seu fim de dia ou até um pós-dia de trabalho cansativo, porque né? Às vezes você quer beber sozinha, Exatamente. Entendeu? Então, assim, vou mostrar aqui para vocês que essa latinha é uma medida exata para aí tornar o seu dia muito mais feliz, né? Finalizar um dia. É a medida exata de uma taça e você não fica com aquela garrafa aberta na porta da geladeira, que às vezes o negócio vira vinagre lá, que você esquece, né? Terrível, péssimo. Então aqui você tem uma medida exata para o seu desejo de tomar um vinho, né? Um ótimo vinho, uma ótima espumante aí com a Yuken. E outra coisa, falando assim sobre caderno de tendências, né? A gente sabe que teve a feira da NFT lá fora em Nova York, dentro do caderno nunca foi tão valorizado o personalizado, não só atendimento personalizado, mas você fazer todos os detalhes dentro da logo da sua empresa, tá? Exatamente. Vamos falar de um outro patrocinador, é o último, claro. Gente. Nós temos aqui também a LTM. LTM é o óculos para quem gosta de viver. LTM, você vai também apontar aqui a sua câmera de celular, aqui para o canto superior da sua tela e vai entrar no site deles e com certeza algum dos modelos deles vai ser a sua cara, né? A gente tem aqui alguns modelinhos, né, que já estão aqui com a gente, mas olha, são óculos que cabem no seu bolso e além disso você pode usar o nosso cupom, né, o Ela Pode 10 para você aí ter ainda mais vantagens em adquirir o seu LTM. Então não esqueça. Você quer ver ninguém esquecer o nome do LTM? Ai, eu já sei o que você vai falar. Meu nome é o contrário, gente. Marcela Tamires Laguna, pô. Então. Mais... Bom, eu já sei isso de cor, né? Eu imaginei que ela já iria falar. Então, gente, não esqueça, entre lá, ou aqui pelo QR Code, ou aqui na descrição do vídeo também tem o site da LTM para você escolher o modelo que combina com você. E os nossos apoiadores, que vocês já sabem, o Estúdio Cristal Podcast, o único estúdio dentro do shopping aqui na capital do Paraná, em Curitiba, está à sua disposição se você quiser marcar o seu podcast, gravar os seus cursos digitais, gravar a sua live, gravar o seu vídeo para as redes sociais. Seus reels, né, com muito mais qualidade, sem contar a comodidade, né, de você entrar aqui no shopping, deixar seu carro no estacionamento, ter aqui um ambiente climatizado para você vir com a roupa que você quer, que realmente vai conectar aí com a sua identidade visual, enfim, é algo muito
muito diferenciado. É isso aí. E marketing médico, Fatoron e X-People, sempre à sua disposição. Aê, Ô, menina, nós hoje- estamos com jabá, hoje né, nós estamos amiga? bem, né? Finas. Agora vamos lá. Chega dando like nesse vídeo, por favor. Já dá o like, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que você fique sabendo toda vez que a gente tiver um vídeo novo e um convidado especial diretamente para você. E não esquece de compartilhar, né? E claro, @ela pode aí nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, e compartilhe com as amigas, porque como a Má falou, as histórias aqui são histórias escolhidas a dedo para inspirar você. Com certeza. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar não só as nossas redes sociais, como a rede social também dos nossos convidados, tá? Nossos patrocinadores também, todos aqui na descrição desse vídeo. Não esquece lá do nosso Spotify, é o único lugar onde eu abro enquete e você pode indicar uma pessoa que você gostaria de ver aqui conosco na mesa do Ela Quer, Ela Pode. Vamos para a nossa convidada de hoje. Vamos! A gente cria um suspense, né? Ai, Vocês gente, devem já ficar sabe. curiosos aí, né? Quem está assistindo no gravado, só adiantar, amiguinhos, tá? Então vamos lá, nós estamos aqui hoje com a doutora Cláudia Del Claro, oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, refrativa e lentes de contato. Com mais de 20 anos de atuação, ela é a maior comunicadora de oftalmologia do Brasil e criadora do maior canal de YouTube da área. Hoje vai contar para nós sobre a sua trajetória profissional e como uma ex-tímida se tornou a maior YouTube do seu nicho. Doutora Gente, Cláudia. bem-vinda! Viva, doutora! Vamos lá. Obrigada, obrigada. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Doutora, eu já quero começar perguntando aquela pergunta clássica que a gente faz. Quem é a Cláudia Del Claro, primeiramente, para nós? A Cláudia Del Claro é uma curitibana, filha de José Cláudio, de Nilceia, uma família de 4 filhos, eu sou a única mulher, sou mãe da Vicky e sou uma médica oftalmologista. Maravilhoso. E assim, eu sempre gosto de entender as histórias, né? Porque realmente, como a gente falou, as histórias é que conectam. A Má já conhece um pouquinho, mas eu falei assim, ó, hoje eu vou perguntar. Como que começou? Eu gosto de entender assim, porque quando a gente toma uma decisão por uma profissão, é algo que vai nos guiar por muito tempo, né? A não ser que a gente faça a transição, ou enfim, a gente vai se moldando. Mas como que começou? De onde saiu esse desejo de se tornar médica? Como que foi lá no início? O que inspirou a doutora nessa jornada aí? Eu sempre gostei muito das áreas assim de biologia, quando eu estava na escola, no 2º grau. Era apaixonada por biologia e tal, e aí quando começou um pouquinho de prática que a gente teve, do estudo mais aprofundado dos animais, laboratórios que a gente via com mais de perto, assim, um ser vivo e tudo mais, eu me apaixonei por aquilo. E aí também teve uma grande influência que foi de um amigo meu, que era um pouco mais velho que eu, que tinha passado no vestibular de medicina aqui da Federal. Então eu achava ele o máximo. Foi uma grande inspiração, e aí a gente conversava muito, ele ia me falando. Aí, quando eu estava, eu acho que ainda no final quando eu tinha 15 anos ainda, ele me levou lá. Nossa, muito jovem. Eu ia perguntar a idade. Ele me levou no campus aqui da medicina e tal, para eu conhecer e tudo mais. Daí eu falei, não, é isso que eu quero fazer vestibular para medicina. Aí a minha família me deu o maior apoio. Eu tinha uma certa insegurança, só que a minha família falou assim, olha, tudo bem, mas você tem que passar na Federal. Porque daí tinha Bem basiquinho, assim. Coisa simples. porque tinham as outras faculdades, né? A faculdade católica, a evangélica. Mas aí eles falaram, você tem que passar na Federal. Aí aquilo, sabe, me causava uma certa pressão. Mas daí a minha mãe, que foi a minha maior incentivadora, e ela falou assim, não, estude que você passa, estude que você pode. E aí foi, quando eu comecei o cursinho aqui no Colégio Positivo, que é o colégio que realmente, na minha época, era o que mais preparava para o vestibular de medicina, eu fiz o primeiro simulado, e eu fui muito mal no simulado, muito mal. E aí, nossa, aquilo ali foi um choque de realidade, assim. Aí eu falei, mãe, acho que não vai dar. Vai dar sim, Ai, que vai legal. dar. Porque isso foi em março, né? O vestibular seria só em dezembro. Vai dar, estuda. O que está mais faltando? O que você foi pior? Vamos fazer aulas extras e tudo mais. Estuda. E eu estudava. Eu chegava em casa
meio-dia e pouco, almoçava, descansava um pouquinho, uma meia horinha, e começava a estudar 2 da tarde até meia-noite, Nossa. 11. Deixei de fazer tudo o que eu fazia, gostava muito de esportes, então nessa época do cursinho foi realmente, do terceirão, né? Foi extremamente dedicado àquilo. E deu certo, porque aí eu passei no vestibular da Federal com 17 anos, e aí foi maravilhoso. Foi, assim, uma grande escolha, eu tinha uma grande paixão por aquilo, pela medicina. E é verdade que falam assim, nossa, mas estudar para medicina é pesado. E depois a faculdade o ritmo continua. É verdade isso? Sim, é pura verdade, é pura verdade. Você pensa que vai descansar, não tem nada disso. Exatamente. Aí foi um outro choque de realidade para mim. Por quê? Porque eu estava acostumada a estudar com apostilas, que é muito mais resumido, você acaba tendo que memorizar aquele assunto, mas que já está ali, né, numa apostila. Agora, quando eu comecei no primeiro ano da faculdade, tá aqui o livro de anatomia dessa grossura, na prova vai cair essas primeiras 300 páginas. Estude. Aí você tinha que, sabe, se desenvolver um método seu, de ver quais eram os pontos principais, fazer resumo e tal. E aí foi também, as primeiras provas não foram assim muito bem, mas daí eu tive muita sorte, tinha amigas assim muito bacanas que a gente estudou os 6 anos ali juntas, assim, ia dormir uma na casa da outra. Ai, que bom, e tal. era outra pergunta que eu ia fazer, se você se identificou, porque às vezes o perfil de pessoas é diferente, né? Por que eu falo isso? Você é uma médica diferenciada, né? Uma pessoa despachada, assim, você sempre foi assim? Não. Não era. Eu era muito quietinha, muito tímida, muito, sabe, na minha, assim, muito insegura, eu te diria. Muita insegurança, muito medo de rejeição do grupo, sabe? Muito falta de pertencimento daquela turma. Então, eu entrei no curso, mas eu não me sentia pertencente. Aí eu ficava mais de ladinho e tudo mais, mas daí sempre também tem as mais quietinhas, né? Aí você vai se identificando. Aí eu fui me identificando e depois aí a gente fez uma grande amizade, assim, e foi. Eu ia te perguntar assim, doutora, como é que foi, assim, o que vinha na mente quando aconteceu essa identificação? Você pensava assim, não, eu preciso me identificar, ou foi uma coisa natural, ou você imaginou algo? Não, Como é que foi? foi bem natural, assim, porque a turma de medicina era em torno de 100 e poucas pessoas, só que ela era dividida em turmas práticas. Então, a cada 25 alunos era uma turma prática. Então, aquela turminha, a gente acabava convivendo mais com as pessoas ali, tanto com as meninas quanto com os meninos. A gente ficou muito próximo. Então, foi natural, assim. E me diga uma coisa, durante a faculdade, você conseguia namorar, já pensava em casar ou isso nem passava na tua cabeça? Não, eu já pensava. Eu já já entrei na faculdade namorando, fui tendo um namorado atrás do outro. E aí, logo em seguida, também, quando eu já entrei na residência, no meu primeiro ano de residência, eu casei já. É mesmo, doutora? Nossa. Porque é algo que você não fala muito assim, né? Sobre casamento. E a pessoa te conhece e já fica, nossa, será que é casada, né? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra nós desse início, assim, de casamento. Então, aí o que aconteceu? Eu me formei, daí também já passei no primeiro ano da residência de oftalmologia, aqui no Hospital das Clínicas, aqui da Federal. E aí, nesse primeiro ano, eu já, assim, logo no começo do ano, eu conheci o meu primeiro marido, que ele era médico também. A gente se conheceu porque eu estava na residência, mas é uma bolsa, né? É um valor, assim, bem reduzido, é um valor simbólico, eu diria. E aí eu já comecei a fazer alguns plantões à noite e tal. E daí foi num desses plantões que eu conheci ele, que era médico. Eu acho que esse é meio o motivo de médico casar com médico, né? Porque um entende a profissão do outro e eles ficam muito... Mas sabe que na nossa profissão também, né? Acontecia, pelo menos na minha região, muitos bancários acabavam casando com bancários, né? eu não julgo. É por causa disso, né? Dessa identificação. Eu perguntei, Sim. assim, doutora, para essa questão do que fazer para estimular e para se enturmar e para seguir daqui a pouco mudar. Porque eu fui uma pessoa bastante tímida, assim, muito tímida. Tanto que hoje quem me vê diz assim, não, você era assim. Né? E isso acho que muitas das pessoas, das mulheres da nossa audiência, têm essa questão da timidez. E talvez não dá um passo porque, né, são Porque tímidas. se sente tímida. Né? E como que foi? Agora eu fiquei curiosa, porque uma pessoa que era tímida começou ali a se enturmar. Coitada da Cláudia, ela tem que aguentar as duas com perguntas totalmente aleatórias, assim, né? Não, cara, vou chegar. Achou lá um
possível namorado. Como que foi, assim, essa conciliar isso, assim? Foi natural conciliar tudo isso? Porque a gente pensa, nossa, namorar, fazer faculdade, medicina, meu Deus, assim. Não, quanto a isso, é porque eu acho que, na verdade, existem muitas pessoas mais quietas também, né? Então, acaba que as pessoas se sentem ali à vontade umas com as outras, assim, eu acho que quanto a isso não tinha um problema, assim. E aí eu comecei a trabalhar já, né, fazia a residência, trabalhava um pouquinho, ele também, e aí rapidamente a gente resolveu se casar. Ficou casada há quanto tempo, doutora? Eu fiquei casada com ele 4 anos. O que houve? Você pode nos falar? Então, não foi uma história muito feliz. O que aconteceu foi que ele teve câncer cerebral. E aí, então, eu fiz a minha formação aqui, me mudei para Florianópolis, porque era um desejo nosso, assim, a gente tinha muita vontade de ir, de gostar da praia, tal. Ele gostava muito do mar, ele não era daqui, ele era de Goiânia. E ele tinha esse desejo. Quem mora no centro-oeste, eles têm uma verdadeira adoração pelo mar. E aí o desejo dele era morar na praia, deu certo, a gente começou a nossa vida lá. E eu fui para lá em 2003, em Florianópolis, então tem 20 anos que eu estou lá. E aí, em 2004, ele descobriu a doença. E aí, em 2005, ele veio a falecer. Nossa, bem difícil, assim. E nesse período, o que a doutora estava fazendo? Estava trabalhando normal? Já estava formada? Qual era o... Isso, então, eu já fui para lá, já finalizando, já tendo a minha formação aqui finalizada, e eu já estava começando a vida profissional lá. Então, apesar desse grande baque, assim, né, uma situação muito forte, o trabalho foi uma minha tábua de salvação, assim. Então, a primeira grande decisão que eu tive que tomar é se eu continuaria lá ou, de repente, voltaria para cá, porque toda a minha família morava aqui, em Curitiba. Mas não, daí eu já gostava muito de morar lá e a minha vida profissional já estava indo muito bem. Lá. Então, aí eu resolvi ficar lá, me dediquei e fui trabalhando assim, entendendo que pode acontecer tudo na tua vida, né? Todo mundo está sujeito a situações assim tão impactantes quanto essa. Mas a diferença que faz é como você reage a essas situações. Então, uma das coisas que eu pensei foi assim, puxa, foi terrível, mas eu tenho que dar valor à minha vida, né? Ele, infelizmente, perdeu a vida e perdeu o dom da vida, né? Mas eu... até em honra a ele, que era um grande médico, gostava muito, eu falei assim, não, eu vou continuar, vou prosseguir, apesar da tristeza, apesar do luto. Daí eu me apeguei mais, me dediquei mais ao trabalho, assim, que foi a minha grande fortaleza nessa hora. Como uma nata taurina, nós temos 3 taurinas nessa mesa, né? Tudo canaliza no trabalho. Eu até pergunto, porque a gente já teve aqui, né, uma entrevistada que passou por um processo semelhante, assim, né? E acredito que é uma coisa que talvez a gente não divulgue, mas que no pessoal de muitas das pessoas que talvez nos acompanhem podem ter passado por isso. E às vezes a gente olha mais para o lado ruim, né? E diferentemente, como a doutora falou, né, o trabalho foi o que impulsionou, né? Então isso é importante a gente às vezes pensar no que a gente pode canalizar nossas energias para não ficar com aquilo. Isso. Né? E como é que foi depois, assim, outros relacionamentos aconteceram, levou um tempo, ficou meio, como é que foi? Então, aí o que aconteceu? Aí eu era muito jovem, eu fiquei viúva com 28 anos. Nossa. E aí eu não tinha, assim, naquela época, primeiro que a gente não tinha internet, assim, então a gente não tinha muita informação a respeito das situações. Hoje, se você acontece um trauma desse na sua vida, a primeira coisa que você faz, você já vai no Google, já vai aparecer um monte de gente que pode te ajudar, te capacitar, terapia e outras formas, né, de ver o assunto e tal. Naquela época não, foi mais eu até comecei a fazer terapia, mas não me identifiquei muito com a terapeuta da época, foi mais família, amigos que foram me ajudando e eu mesma, assim, dessa forma. Aí logo em seguida, eu fiquei acho que uns 8 meses assim sozinha e já me envolvi novamente num outro relacionamento. Só que você vê, eu hoje olhando de fora, eu vejo, né, consigo entender toda a situação que estava envolvida naquele novo relacionamento, que era uma pessoa que estava assim, muito
triste, muito deprimida, muito abalada emocionalmente, com baixa autoestima, com sensação de, né, de abandono, de rejeição, porque não tem como você ter uma perda abrupta assim, sentimentos ficam implantados na pessoa, porque era um relacionamento, era o grande amor da minha vida que saiu assim, né, de repente, como rapidamente assim. Sim, ela estava longe da família, ela estava em Florianópolis, a família dela é curitibana, tem vários fatores. E aí, o que aconteceu? Eu tive um relacionamento abusivo, uma relação de mais uns 7 anos, com um relacionamento totalmente complicado e que eu, hoje, olhando para trás, já ligo fato a fato, o que me levou, porque se você tem uma relação assim, é chave e fechadura. Então, tem o agressor, mas o agredido, ele está ali para aquilo também, para receber aquela agressão, senão a pessoa não fica. Gente, que forte isso. Na primeira situação, a pessoa já, opa, peraí, aqui não. E ali não, eu não via, estava perdida assim, né, naquilo. Então, fui ficando na relação ficando cada vez pior, com a autoestima cada vez mais baixa, com cada vez menos força para reagir, não contava para ninguém. Ninguém sabia. As pessoas, os amigos até percebiam, porque ele demonstrava muito ciúme, assim, né, perto das outras pessoas, mas não tinham nem noção, assim, do que eu passava. E aí foi bem complicada, assim, essa fase, mas também consegui depois finalizar essa relação e seguir a vida, digamos assim, achando, né, que eu forte e, né, assim, também me apeguei no trabalho para vencer mais uma situação difícil que eu passei e tudo mais, e fui seguindo a vida sem um apoio emocional, sem um conhecimento, sem ter percebido a necessidade, diante de ter vivido tudo isso, sem ter percebido a necessidade de buscar um porquê daquilo ter acontecido comigo. Eu não relacionava. E as outras pessoas, os amigos, hoje eu, graças a Deus, depois de tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, tudo que eu já estudei na minha vida por conta das situações desafiadoras, eu consigo olhar para um amigo ou alguém que está passando uma situação dessa e não vitimizar mais ainda aquela pessoa, porque é a tendência. Então, se você vê, uma pessoa conta uma história dessa, nossa, mas você, uma mulher trabalhadora, honesta, assim e tal, como, poxa, que sacanagem acontecer uma coisa assim com você e tudo mais. Então, geralmente era isso que eu ouvia, as pessoas, né, não me levando para um outro lado, assim. Aí passou um tempo, fui me recuperando, e conheci uma outra pessoa, que foi o meu terceiro marido, pai da minha filha, e que tivemos uma relação assim totalmente diferente, uma relação saudável, né? Uma relação que não era uma relação tóxica, mas, por outro lado, acho que também por eu não ter trabalhado isso, foi uma relação que acabou não dando certo. E aí eu fiquei mais 7 anos casada com ele, e aí sim, aí quando eu me separei, aí foi o ponto que eu caí em mim. Aí também já tinha todo esse conhecimento que está sendo compartilhado nas redes sociais, pessoas que falam sobre relacionamento, pessoas que falam sobre psicologia, por traumas e tudo mais. E aí eu comecei, aí abriu meus olhos, eu falei, não, isso não foi uma coincidência, sabe? Então, assim, vamos entender. Fui um mergulho profundo assim no autoconhecimento para entender quais foram os motivos que me fizeram ter esse pilar da vida como um desafio. E aí eu estou nesse processo ainda até hoje, buscando o autoconhecimento, evoluindo e crescendo. E assim, ó, impressionantemente, essa situação, que é uma situação que muitas mulheres, com certeza, que vão estar ouvindo a gente aqui, já passaram ou estão mesmo passando. O que eu posso dizer é que, se você vive uma relação assim, a busca pelo autoconhecimento e a não vitimização e a busca por entender o que levou você a atrair aquilo para a sua vida vai ser a tua cura. E vai ser a tua cura e a tua libertação até para a melhora de todos os outros pilares da sua vida. Porque se você tem uma situação que te leva a uma relação assim, os outros pilares, bem ou mal, também ficam prejudicados. Porque é isso,
crenças, né? Crenças limitantes, crenças de rejeição, de abandono, de traição, de baixa autoestima, de baixo autoamor, que não tem como as outras áreas também não ficarem afetadas. Sim. Lógico que a área do relacionamento amoroso é a mais afetada, mas não tem também como as outras não ficarem. Então, eu acho que assim, hoje a minha vida mudou completamente desde que eu passei a esse processo. E aí todo esse processo ainda de autoconhecimento e evolução. Parabéns, Nossa, doutora. A gente vê que parabéns. você teve assim um boom nas tuas redes sociais, né, no teu trabalho, no teu reconhecimento de você como profissional. Você acha que essa parte do se conhecer foi também o responsável por isso? Com certeza, porque você vê, se uma pessoa tem baixa autoestima, tem baixo amor, tem insegurança, medo da rejeição, o que ela faz? Ela tem a maior dificuldade dela é de se expressar. O meu maior temor era, por incrível que pareça, o meu maior temor era falar em público. Hoje eu sou youtuber, tenho o maior canal de oftalmo na área, faço vídeos, Instagram e tudo mais. Mas na época, há uns anos atrás, eu não podia nem pensar nisso. Como é que você teve cabeça para Onde fazer o primeiro vídeo? Onde que entrou isso? Porque com Como tudo é que isso você que aconteceu... conseguiu? Quem plantou essa sementinha? Onde que entrou essa questão da rede social aí? Então, falando dessa questão para você ter uma ideia como era grave para mim isso, uma vez eu fui convidada a dar aula num congresso aqui em Curitiba mesmo, e eu fui, estava bem preparada, era um assunto pequeno, um relato de caso, e eu naquele momento eu comecei a dar aula, olhei para a plateia, a sala estava lotada, travou o branco, teto preto total, assim, eu não lembrava, se perguntasse o meu nome, eu não lembrava nem o meu nome ali. Meu Deus. Eu não via outra situação, a vontade de desmaiar, assim, tudo. Aí eu saí, virei as costas, saí, assim, fui para trás, fui chorar. Você deixou tudo, todo mundo lá, do jeito Deixei. que tava o palco? Não sei se isso... eu não sei. Acho que não dá nem para recordar direito, né? Eu não desse sei jeito. se isso se repetiu mais alguma vez no congresso de oftalmologia, mas aconteceu comigo. Então, era algo assim, depois... Aí eu falei, nunca mais vou fazer isso. Aí meus colegas, professores, não, vem fazer essa aula aqui, não sei o quê e tal. Aí, depois de uns anos, eu voltei, mas assim, sempre era muito difícil, Mas o que aconteceu? Então, assim, eu não imaginava fazer vídeos, nem nada, assim, mas foi uma paciente minha, que daí depois já passaram-se muitos anos, e depois, agora está fazendo 7 anos que a minha mãe faleceu. E foi uma outra grande perda, assim, extremamente significativa, assim, a pior perda da minha vida, com certeza. E eu estava ali de luto, muito triste, e uma paciente chegou e conversou comigo, percebeu que eu estava diferente e tal. Eu falei, estou de luto, a minha mãe faleceu, tal. E aí ela falou, eu fiquei consultando o filho dela. Quando eu acabei a consulta, ela falou assim, olha, eu acho que você tem que fazer algo através da comunicação. Comece a fazer alguma coisa. Eu falei assim, mas eu não sou comunicativa, eu sou tão tímida, não consigo imaginar, eu não sou comunicativa. Como assim comunicação? E aí ela falou assim, não, começa com algo escrito. E aí, quando eu comecei a fazer a parte escrita, que foi justamente o Instagram, eu fui uma das pioneiras na minha área, nessa época ninguém fazia uma rede social com conteúdo educativo, assim, para alertar sobre as doenças, não existia. Os médicos agora começaram a Isso. fazer conteúdo, de uns 2 anos para cá, 2, 3 em 2020 anos. foi o grande boom, né? Assim, que todo mundo viu a necessidade. Isso. Mas eu comecei em 2017, então não tinha muita gente. Só que como eu comecei a fazer, eu comecei a ter uma resposta assim maravilhosa da audiência, sabe, dos meus seguidores. E comecei a ver a necessidade. E aí eu falei, não, gente, as pessoas precisam saber. Então aquilo ali eu comecei a enxergar já fazendo. Não foi que eu sabia que aquilo ali era um propósito, uma missão minha de vida. Eu comecei a descobrir aquilo ali fazendo já. Eu fui pela sugestão da minha paciente. E aí eu comecei a perceber, e aquilo foi sendo gratificante para mim. Eu consegui tirar uma dúvida de alguém, tal, aquilo ali, eu falei, nossa, meu Deus, as pessoas não sabem, uma coisa que é tão simples para mim pode estar fazendo tanta diferença na vida de outra pessoa. Mas daí, você já tinha uma câmera profissional? Você foi lá, comprou? Como assim? Não é Então, simples assim. Aí o que aconteceu? Certos assuntos
eram complicados. Eu comecei só escrevendo. Certos assuntos era difícil de explicar e trazer, talvez, a ênfase necessária, sendo somente um post escrito. Aí eu falei um dia para uma assistente minha, segura o meu celular aqui que eu vou fazer um vídeo, porque isso aqui o pessoal não entende, o pessoal não está entendendo isso aqui, eles precisam saber. Aí tá lá no meu canal do YouTube. Vocês podem ir lá nos mais antigos, é o primeiro vídeo. Rebeca, pra gente colocar, Rebeca, dá pra você produção. colocar um trechinho, por favor? Olá, tudo bem? Hoje eu vou deixar um recado para você que adora pingar um colírio quando acorda para clarear seus olhos. Eu tava assim, ó, a voz nem saía. Encolhida assim, sabe? A minha mão tava assim, ó. A voz tremendo, sem luz, sem nada, o telefone é normal, assim, ela gravou e eu falei, já postei. Nem pensei. Postei ali no Instagram na hora. E aí, nossa, daí que o pessoal gostou, entende, daquilo. Daí eu falei, gente, agora então eu vou começar a fazer vídeos. Você colocou no Instagram ou no YouTube? No Instagram. Primeiro no Instagram. Mas eu salvei, né, e depois, porque o canal do YouTube nem existia. Aí, uns meses depois, que daí eu resolvi fazer o canal do YouTube. Aí eu guardei o vídeo e deixei ele lá no canal. Começou com o Instagram, então. Comecei com o Instagram. E aí eu fui melhorando, mas mesmo assim, como a gente também não tinha, hoje eu vejo que as pessoas, os meus colegas, os outros médicos, eles até se espelham muito em mim por ver a forma que eu faço os vídeos, então você já tem referências e já começam muito melhor. Sim. Eu não tinha em quem me A espelhar. doutora é total referência. Foi assim que eu a conheci. Eu estava atendendo um oftalmo, tentando ali entender a minha profissão, e ele sabia que eu estava testando o meu conhecimento com ele. Ele é um amigo querido até hoje, sabe? Ele topou entrar na loucura comigo. Eu falei, doutora, nós vamos pegar referência da melhor comunicadora em oftalmologia. Aí eu comecei a pesquisar, só dava a Cláudia lá. Eu falei, é ela dele. Mas eu sou muito diferente. Eu falei, mas ela é uma inspiração. A gente tem que ver o que ela faz e a gente molda dentro do teu estilo. Eu lembro disso lá atrás. É verdade. Então eu não tinha. Aí foi assim, a duras penas, sabe? E aí os vídeos, assim, os primeiros vídeos, aí depois eu não sabia o que fazer com a mão. Aí, de repente, eu comecei a segurar uma caneta, suava frio, suava na mão. Para gravar um vídeo de 5 minutos era 2 horas. Porque eu não consegui. Era muito difícil. Mas fui indo, entende? Porque eu não pensei nessa hora, e também que é uma grande dica para quem, de repente, quer começar a fazer vídeos, a comunicar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, é você pensar no seu propósito. Então, nessa mesmo eu sabendo que não era bom, mesmo eu sabendo que não estava legal. Que não estava legal, não estava perfeito, que nem muita gente busca, né? Mas o que eu pensava no meu porquê. Então, era importante, alguém ia se beneficiar daquilo ali. E aí foi indo, fui melhorando. Eu vi um vídeo teu na internet, que é o que chama muita atenção. Você, num final de ano, toda de branco, agradecendo aquele ano. O que passava na tua cabeça naquele vídeo? Foi o primeiro ano, né? Foi no final de 2017. O que passava, então, assim? Foi assim, exatamente. Eu até fiquei bem emocionada, né? Porque, assim, foi uma grande superação. Então, e quando você se supera, assim, a sensação é muito maravilhosa. É uma sensação, assim, incrível de você pensar, meu Deus, eu consegui. Eu quis, né? Ela quer, ela pode. Rebeca, você coloca, é um vídeo dela bem no início, assim, ela toda de branco, agradecendo por tudo que tinha acontecido com ela naquele ano. Ela fala assim, nossa... Olá, eu estou passando aqui para agradecer a todos vocês que me acompanharam e confiaram no meu trabalho nesse ano de 2017. Não esperava, né? Foi um ano de... O que eu falava ali era assim, que foi um ano de muito aprendizado e superação. Porque foi assim um salto, né? No final do ano eu já estava com muitos seguidores e tudo mais, assim, e ali batalhando, mas firme no propósito, assim, que eu tinha um porquê, assim. Isso aí é muito legal que a doutora falou, porque a gente fala muito, esses dias eu ainda falei, né? Por que você faz o que você faz, né? Porque hoje em dia as pessoas veem o outro, veem o coleguinha, muitas vezes, né? E já quer sair fazendo, sem saber qual é o propósito, o objetivo, por que quer dar aquele passo. E como a doutora falou, acho que se a gente sabe isso, se sustenta, né? Exato. Se sustenta, não importa o que aconteça. Em algum momento você pensou assim, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Não,
Não, isso nunca me passou pela cabeça. Não foi esse o começo, nem paciente, sabe? Porque hoje em dia eu vejo muitos colegas, porque eu já estava bem estabelecida lá, com a agenda cheia e tudo mais, então não foi esse o motivo de eu começar, sabe? O motivo de eu começar realmente foi a comunicação. Você tem que ter algo para comunicar. Então então vamos ter algo para comunicar a minha área. Sim. E aí eu começou a ver a necessidade, então o objetivo foi informar. E isso não é legal, sabe? Porque hoje colegas vêm, me procuram e falam assim: ai, Cláudia, eu tenho que fazer isso, né, que você faz, porque assim, tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer. Isso. Então, assim, qual que é o porquê daquela pessoa? Ela não tem. Ou ela quer ter mais paciente, né, talvez alavancar mais o seu negócio, mas nem aquilo tá muito certo para ela. Ela quer porque todo mundo faz. Então, aquilo não se sustenta, aquilo vira um fardo para ela. E, inclusive, ainda falam isso. Ai, eu quero, mas assim, ai, mas eu não vejo tempo. Ai, mas é uma perda de tempo. Quanto tempo você perde fazendo isso? Me perguntam. Gente. Quanto tempo você perde por dia? Que as pessoas, qual que é a tua visão? É perca de tempo? O que passa, né? O que você fala para quem fala que é perca de tempo? Eu falo assim, que daí ela já está começando tudo errado, né? Tudo errado. Eu já falo, inclusive para essa minha amiga, que foi uma das minhas melhores amigas lá da faculdade, que nós tivemos uma ajuda mútua ali muito grande, e eu sou muito grata às duas que fizeram essa jornada comigo. Ela fala, ai, não, então vamos começar, não sei o quê. E aí eu incentivei bastante ela a fazer a rede social dela. E ela falava isso, ai, Cláudia, mas eu perco tanto tempo, ai, eu não vejo tempo, você perde tempo, quanto tempo você perde, não sei o que. Ela falou várias vezes, eu falei, não, em primeiro lugar, vamos parar de achar que esse tipo de trabalho que você vai fazer é uma perda de tempo. Em primeiro lugar, você pode achar que ele é algo que você está contribuindo com o próximo, você está ajudando, você está levando o nível de consciência do próximo, da população, melhorando, está contribuindo, está sendo alguém que fez por um mundo melhor, está fazendo a diferença, está fazendo por um mundo melhor. Se não for esse o motivo, que seja um motivo, uma parte complementar do seu trabalho, para engajar melhor o seu negócio, o seu business, ter mais pacientes, enfim. Mas tem um porquê. E aquele porquê ele tem que fazer parte, tem que ser feito com alegria, com dedicação. Não é esforço, eu sempre falo isso. Não tira a palavra perder tempo, tira a palavra luta, tira a palavra esforço. É com dedicação, lógico que eu dedico tempo do meu dia todos os dias, mas quando você vai com essa intenção positiva, as pessoas percebem isso. Sim. Deixa eu aproveitar que você está aqui e as pessoas veem o tanto da atividade que você faz, em projetos que você se envolve, você sempre está num lugar diferente, enfim. Como que você bota numa balança isso energeticamente? Porque você é uma pessoa espiritualmente elevada, né? Veja, você recém tinha perdido a tua mãe, você conseguiu escutar e ver oportunidade no que um paciente falou para você. Tem pessoas que não têm essa sensibilidade, né? De ver que Deus, para quem acredita, ele age através de outras pessoas, né? Você está recebendo oportunidades o tempo todo, assim. O que você faz? Como que você bota na balança essas tuas energias, assim? Porque tem pessoas que trabalham e não têm vida, né? E eu vejo que você consegue, né? Como que você faz isso? Por conta desse de toda essa busca de autoconhecimento, eu comecei a enxergar e eu comecei a fazer a roda da vida, em que tem todos os pilares da vida. Eu comecei a ver que a minha roda era assim, muito alta, metade do pilar que envolvia trabalho, propósito de vida, ação comunitária, né, que envolve todo esse trabalho que eu faço, mas o outro trabalho de vida pessoal, espiritualidade, família e tudo mais, ele estava realmente assim bem defasado. E aí o que eu percebi? Que haveria necessidade de equilibrar tudo isso. E eu acho que aí eu voltei para a espiritualidade. Isso foi muito bom. Então hoje todos os dias eu tenho uma rotina sagrada de manhã, sabe? Oro, agradeço, silencio a mente e tudo isso aí é fundamental assim para você ter o equilíbrio, para você modular o seu estresse, porque o que acontece com a vida louca profissional, as pessoas acabam ficando muito, o corpo sente muito a pressão. Então você tem que ter uma válvula de escape para isso. Então eu faço essa rotina sagrada todo dia de manhã quando eu acordo, gosto
gosto de acordar cedo para isso, acordo mais cedo para isso, porque o meu dia é diferente quando eu faço isso. E pratico yoga também. Não, eu vejo, yoga às vezes eu acordo, já tem stories da doutora lá. Meu Deus do céu. Para. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem um conceito errado de atividades assim como yoga, meditação, e pensam, ai não, principalmente os colegas médicos, meu Deus, eu sou médica, a vida é agitada, não sei o quê, geralmente já são mais céticos. Mas na realidade, quando você silencia a mente, um exemplo que eu dou é assim, é como se você tivesse um computador com várias janelas abertas, e aquilo ali, quando você silencia a sua mente, você vai fechando as janelas. E você consegue focar. Então, eu vou silenciar minha mente aqui, eu vou meditar para o dia de hoje. O que eu vou fazer? Quais são as situações que eu vou enfrentar, cirurgias, consultas, pacientes, gravação, enfim, aquilo ali fica todo mentalizado na minha, né, assim, e penso sempre aquilo ali já sendo realizado da melhor forma possível e tudo mais. Então, assim, isso ajuda muito, porque antes eu sempre fui taurina, sempre fui um pouco workaholic, mas esse ímpeto pelo trabalho me gerava bastante estresse e ansiedade. Então, eu tinha muita insônia, porque eu ia dormir, aí não conseguia, ficava rolando na cama, pensando o que tinha acontecido naquele dia e o que eu ia fazer no dia seguinte. Depois que eu comecei com a yoga e meditação e áudios, uma coisa muito legal, áudios antes de dormir, que baixam a tua frequência cerebral. Então, a própria musiquinha ali de fundo faz a tua mente relaxar e você consegue dormir. Então, aí você com sono melhor, já também é grande fator de alívio do estresse, você consegue estar mais disposta no dia seguinte, você consegue render mais. Então, algo que às vezes a pessoa pensa que é perda de tempo também, se dedicar a esse tipo de atividade, não é. Você se torna muito mais produtivo, que é o conceito da mindfulness. Legal. Eu achei muito interessante que a doutora falou, essa questão de silenciar a mente. Tem como dar um exemplo assim, do que a doutora faz para silenciar, ou que a gente possa passar também para as nossas... Porque eu acho que eu preciso silenciar a mente de vez em quando. Aprende com a doutora, Eu acho que eu amiga, preciso por silenciar a favor. mente de vez em quando. E assim como eu, como a doutora, como a Marcela, que fazemos milhões de atividades, né? Porque muitas pessoas falam, gente, você tem podcast, você, né, gerenciam redes, você faz... A doutora já eu sei, né? Eu já conversei aqui. E a doutora mesmo falou que faz várias coisas. Até se quiser, por favor, também falar um pouquinho mais dessas outras atividades, né? Campanhas, enfim. Mas o que seria A gente vai que convidar pode ela fazer? no mês estratégico, a gente traz, senão não dá conta. Mas o aqui. que a doutora pode dar de um exemplo, assim, pra gente? O que a doutora faz, que seria se silenciar a mente, assim? Que a gente Então, pode... o que eu faço? Eu assim, ó, por exemplo, de noite, né? Eu tive um dia, digamos que a gente teve um dia desafiador, tiveram pessoas né, eu atendo muita gente todo dia, assim, eu atendo de 30 a 40 pacientes por dia. E quem vai no consultório não vai feliz, né, amiga? Claro. Assim, tem pessoas Lidar que... com pessoas, no geral, Exato, é né? cansativo, então, assim, né? Então, o que acontece? Muitas vezes eu chegava muito exausta, assim, ansiosa, nervosa e irritada com aquilo. Hoje, eu consigo, exatamente antes de dormir, fazer essa higiene do sono, que é você colocar áudios, e aí tem diversos, assim, o pessoal pode olhar no Spotify, no YouTube, alguém que guie isso, sabe? Com palavras positivas, com frequência baixa, que baixa o seu ciclo de onda e que você consegue olhar para aquelas pessoas que te desafiaram e perdoar, entender porque talvez elas fizeram aquilo por motivos próprios dela, que não tem a ver com o seu, gerenciar situações que estão te trazendo ansiedade e silenciar e ficar um tempo só ouvindo a música, esquecendo qualquer tipo de pensamento. E aquilo ali parece que reseta toda essa ansiedade, essa carga negativa, e você tem um bom sono, eu agradeço muito. Então, muitas pessoas têm bastante proximidade com Deus também, mas ela acaba levando uma carga mais assim de pedidos, né? Então, muita gente só lembra de Deus quando quer pedir, quando está numa situação difícil ou quando quer pedir. Então, eu não, já trouxe a gratidão como uma grande companheira minha, assim. Então, todos os dias, no final do dia, motivos de gratidão, e ao amanhecer também.
A gente também gosta muito que o nosso público, 98% são mulheres, né? E na grande maioria são mães, a gente já viu pela idade do YouTube que entrega lá pra nós, né? São mães. E essa tua rotina, você envolve a Vicky junto? Sim. Porque eu vejo que a Vicky faz atividades, que ela também é atleta, né? Então, isso é você que vai colocando, você respeita aquilo que ela te pede? Qual que é a tua visão, assim? Eu acho que ela... Que educar é difícil, né? Tanto eu quanto o pai, nós gostamos muito de esportes. Então, ela, talvez por herança genética também goste, mas tem todo o incentivo meu, do pai, para estar sempre fazendo atividades. Então, geralmente, ela acaba às 3h a escola, é das 9 às 3, e aí, logo em seguida, justamente por isso, por causa do meu trabalho e tudo mais, né, ela segue fazendo atividades até o final da tarde, de dança, teatro, ginástica artística, que ela adora, natação. Então, assim, a gente pensou em duas coisas. Em trazer, eu, principalmente, por eu ter enxergado todas essas crenças limitantes que eu carregava comigo e que foram desde a infância, a gente procura tirar isso dela e não implantar isso nela, ter cuidado para isso, para não... então, assim... O esporte é extremamente importante porque faz a criança ter autoconfiança quando ela tem um sucesso. Quando ela não tem um sucesso, ela aprende a perder também. Ela aprende, desperta esse sentido de equipe, de trabalho, de pertencimento, de vontade, de garra, de competitividade sadia. Então, e aí também, por outro lado, a gente incentiva muito ela a dança, porque eu era e sou ainda, é um ponto a melhor. Tenho bastante dificuldade na dança, então ela já está na dança, no teatro. Ela vai te ensinar a dançar, logo. Ela tem certas dificuldades de me ensinar, que ela fala que a mamãe é muito dura. Ai, mamãe, solta o quadril. Mas, assim, justamente por isso, né? Então, a gente tem muito conhecimento hoje em dia para a criação. E uma das coisas que eu gosto mesmo, e que faz parte da minha rotina sagrada com ela, é toda noite orar, agradecer por aquele dia e fazer palavras afirmativas. Então, nós somos gratas por sermos muito bondosas, muito honestas, fiéis, por contribuirmos com o mundo. Então, ela já está crescendo com essas palavras fortalecedoras, assim. Isso é muito importante. Ela tem 9 anos, então é fundamental ela crescer, que ela é amada, ela é respeitada, ela é admirada, ela aprende com facilidade, porque às vezes a criança fica com certos bloqueios na escola, tem dificuldade de aprender, aí às vezes os pais repreendem ou dão bronca. A educação é muito difícil, né? Porque às vezes a pessoa foi educada dessa forma e ela replica com os filhos, né? Então, que burro! Você não está entendendo isso. Por isso que eu acho que essa parte da gente se entender, como a doutora falou, é muito importante, Eu né? acho que até essa Porque questão da todo mundo timidez, traz. né? Pode vir da infância também. Mas com certeza. Aquele não faz isso, né? Que daí a pessoa já, opa, não vou fazer mais, não vou mais nem falar o que eu estou pensando, porque... Não, eu me recordo que, assim, a minha família, eu fui criada uma família muito tradicional, assim, uma educação muito rigorosa, mas talvez até por essa educação, mas também talvez por... Não sei nem te falar, mas eu era uma criança muito quietinha, muito quietinha. E aí, aonde eu chegava, já tanto a minha mãe quanto o meu pai falavam, ela é muito quietinha, ela é tímida mesmo. Então, vou ficar ela quietinha, né? Ela é Tipo reservada. assim. Então, em vez de... Né? Por isso que eu já Estimular, faço né? totalmente o contrário com a minha filha. Que ela pode, que ela dança bem, que ela se apresenta super bem na ginástica, e que não há limites para ela. Ela vai ser o que exatamente ela quiser ser. E aí... eu vejo essa diferença. A gente aprende olhando para trás. Ai, Com fantástico. certeza. A doutora é a cara do nosso podcast, né? Ela tinha que ter um quadro Cada vez fixo. que ela falava ali, ela pode, ela faz, eu já fico, ela pode. Eu acho que ela e a Lucimara a gente tem que trazer assim com constância. A gente só vai mudando os temas mensais, né? Foi muito bom. Gente, olha o tempo. A gente já chegou nos nossos 46 minutos aí, gente, porque a gente precisa aqui gravar. Vocês sabem que a gente pode responder. Tem mais coisas que a gente precisa tirar, assim, da doutora Cláudia. A gente vai ter um segundo tempo com ela, com certeza.
E pra gente finalizar esse nosso primeiro momento juntas aqui, a gente queria que você olhasse ali naquela câmera e desse o recado final para essa mulher que está nos olhando, está nos escutando no outro lado do fone ou do outro lado da lente. Ai, eu espero que minha história tenha te inspirado também e gostaria que você entendesse que tudo, simplesmente tudo que está na sua vida não é por acaso. Realmente tem algum sentido nisso e que você busque esse sentido, porque através desta resposta será a tua cura, será a tua superação, será o caminho para você alcançar a vida que você tanto almeja. Ai, obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada. Você também que esteve aqui conosco, né? Se você realmente se identificou com esse episódio, não esquece, compartilha com as amigas, compartilha com alguém aí que você com certeza deve lembrar que possa estar passando por algum momento. E sem dúvida, aqui o nosso propósito é trazer histórias inspiradoras para ir transformar muitas vezes aí o seu caminho, a sua realidade. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, né? A Geara, Joalheria e Design, a também aqui a LTM e também a YouCan. Gente, muito obrigada. Um beijo. Siga a doutora Cláudia lá nas redes sociais. Ela é demais, gente. @doutora Cláudia Del Claro. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.